Se você fala assim, pastor, mas é difícil isso na Bíblia, né? A Bíblia vem com muitas negações, irmãos. Nas 613 leis de Moisés, sabe quantas leis de negação tinha nas 613 leis de Moisés? Sabe quantas? 365 leis eram negativas. Não faça isso, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não adulterarás, não furtarás, entendeu? Tem assim vai, 365 leis eram de negação. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que todo dia, já que um ano tem 365 dias, isso quer dizer que todos os dias eu tenho que negar a mim mesmo. É uma negação, porque a minha natureza, a minha carne, a minha carnalidade quer pecar, quer viver no pecado, mas o meu espírito, ele quer vida e... Pastor, se são 613, está faltando 248 leis. Então, as 248 leis são leis positivas. Sabe quantos órgãos e ossos você tem no corpo? Sabe quanto? Órgãos e ossos você tem no corpo? Vocês sabem? Não sabem? 248 ossos junto com os órgãos. Dá 248. Se você tem entre ossos e órgãos 248, e são atitude positiva, isso quer dizer que para você ter vida, você precisa obedecer a Deus, e precisa agir de maneira positiva. Mas aqui no texto tem 4 leis que é para você negar. A primeira delas está no versículo de número 3. 4 atitudes. A primeira está no versículo 3. Entre vós não deve nem mesmo existir menção de imoralidade sexual, nem de impureza, e nem de cobiça, pois essas coisas não convêm aos santos. Entenda uma coisa, o que entre os cristãos, porque Paulo está escrevendo uma carta à igreja que estava na cidade de Éfeso, e esta carta vale para nós no dia de hoje. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: se mencionar é pecado, quem dirá praticar? Ele está dizendo, nem entre vós, nem sequer haja menção de palavras de imoralidade sexual. E o que é ou o que são imoralidades sexuais? Adultério, prostituição, fornicação, lascívia e outras mais que eu não vou mencionar porque está gravando. Entenderam o que eu quis dizer? E o que é mencionar? Mencionar, irmãos, são cristãos. Eu não estou falando que você não pode instruir, porque eu estou falando hoje sobre isso. Uma coisa é o instruir contra a imoralidade, outra coisa é você ser imoral e conversar com pessoas coisas imorais. Está uma distância enorme. Então o nosso linguajar, a nossa conversa não pode ser imoral, porque nós somos moralmente ensinados pela palavra de Deus, e essas coisas nós não devemos nem falar entre nós, muito menos praticar. Imoralidade, impureza e cobiça. Capítulo 5 desse mesmo capítulo, que a cobiça ou a avareza é a idolatria. Por que a idolatria? Eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir de novo. Quando você pega qualquer coisa que você tiver e você coloca no lugar de adoração, no lugar de Deus, você está substituindo Deus por aquilo, e isso é idolatria. Quando você adora mais uma coisa do que a Deus. Então quando a pessoa tem o dinheiro, a fama, a riqueza em primeiro lugar, como a coisa mais importante de sua vida, ela está tirando Deus do lugar da adoração e colocando o dinheiro no lugar da adoração. Dinheiro é importante, claro que ele mantém a sua família, mas ele nunca pode vir em primeiro lugar. Então o que Deus está dizendo? Entre nós, entre vocês, nem mesmo tenham conversas tolas ou indecentes ou imorais, nem impuras, e nem fique falando sobre cobiça ou cobiçando algo, porque até mencionar isso é pecado.
Eu gostaria de dar atenção nesse momento, que todos olhassem para mim, para depois dizer que não entendeu. Porque a palavra pastoral é para corrigir, ou para você continuar na linha, no trilho, se você estiver. Eu disse, se você puder, anote, ouça, entenda, porque isso vai mudar a sua vida. Então a primeira atitude de negação é eu me negar, até mesmo em falar sobre imoralidade. Então homem, quando se reúne com homem, não vai comentar de nenhuma mulher. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? E as mulheres também. Isso não cabe para um cristão. Isso não cabe para uma mulher cristã. Comentários e conversas imorais. Isso não cabe. Deu para entender aí? Essa, eu não vou me aprofundar muito, mas entenda isso. E entenda que a cobiça, esse que eu quero falar um pouco mais. O que é cobiça? É desejo ardente por algo, ou por riqueza, ou por fama. No mundo que nós vivemos hoje, as pessoas querem e estão correndo atrás de fama ou de riqueza. Você acha realmente que Jesus estaria nas redes sociais? Eu vou dizer, ele estaria pregando a palavra. Como Jesus nunca quis fama, ele diz, não, olha, não diga para ninguém o que aconteceu agora. Sabe por quê? Ele não gostava da fama. As pessoas falavam, mas Jesus não corria atrás de fama, nem de poder, nem de riqueza. Então cobiça é um pecado igual ao de idolatria. A segunda atitude de negação está no versículo 4. Isso aqui serve para todos nós, inclusive para você que parece que tem a cabeça como um palito de fósforo, ou seja, cabeça quente que pega fogo com facilidade. Não, eu sou estourado, eu sou explosivo. Quem tem o Espírito de Deus, levanta a mão. Sabe o que quer dizer com isso? Ele cortou seu pavio curto e colocou um bem longo. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Dá uma glória a Deus aí, para saber que você está comigo aí. Ah, eu tenho um pavio curto, Deus alonga ele. Eu sou estourado, Deus acaba com a sua explosão, com a sua dinamite. Ele implode você para dentro. Eu sou nervoso, Deus tira o seu nervoso. Dá uma glória a Deus. Aleluia. Versículo 4: não usem palavras grosseiras. Não usem palavras grosseiras, nem palavras tolas, nem indecentes. Não digam palavras tolas nem indecentes, pois isso não convém aos santos. Pelo contrário, tenham em vossas bocas palavras de gratidão. A palavra de Deus nos diz, nos garante, nos afirma em Tiago capítulo 3, que é o capítulo inteirinho que fala sobre o poder da língua. É Tiago capítulo 3. Tiago 3:5 fala assim: vejam vocês, a língua é o menor órgão do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Assim como uma pequena fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Aí diz Tiago 3, versículo 11. É Tiago fazendo uma pergunta retórica: fonte sai água doce e água amarga? A resposta é não, não pode. Porque de uma mesma fonte, se é de água doce, vai sair água doce. Se é de água amarga, vai sair água amarga. O que ele quer dizer com isso? É que nós recebemos instruções do Senhor, orientações da parte do Senhor. A Bíblia nos ensina a com a nossa língua, com a nossa boca. Então Tiago diz, como da mesma fonte soam que engrandece, que louvam a Deus, e ao mesmo tempo palavras que amaldiçoam seu irmão. Está ouvindo aí ou não? Se está ouvindo, dá uma glória a Deus aí. Então não pode.
Se com a minha boca, que é a minha fonte, eu exalto, glorifico e adoro a Deus, essa minha boca tem que exaltar, tem que ajudar, tem que falar bem do meu irmão, tem que socorrer o meu irmão, porque é a mesma fonte. Ele diz, ainda no capítulo 3, veja que com um pequeno leme, o capitão governa um grande navio açoitados pelos ventos. Sabe o que significa e a língua como o menor órgão do corpo, e uma pequena fagulha é capaz de incendiar uma floresta inteira. Quer dizer que para matar alguém, já que o cristão não usa arma de fogo, já que o cristão não usa faca, que é arma branca, basta uma pequena atitude. Palavras são capazes de matar pessoas, e isso sai do menor órgão do corpo, que é a língua. Mas Deus não te chamou para esse tipo de atitude. Deus te chamou para trazer vida. E Deus quer que você abençoe o teu próximo. Então a tua língua tem que ser para glorificar e exaltar a Deus, mas também glória a Deus, não sabia que está aí. Dá mais um enquanto eu tomo água aí. Nós vamos tratar nas 3 primeiras etapas da atitude de negação sobre a palavra. A primeira já foi dita, nem sequer mencione sobre imoralidade. A segunda é, não use palavras indecentes ou tolas. O que é palavra indecente? Xingamento, palavrão. Vou dizer uma coisa, o cristão deve xingar alguém? Não. Cristão pode andar com palavrão na boca? Não. Sabe o que acontece quando um cristão se desequilibra e xinga? Ele dá mau testemunho, demonstra má conduta, e o pior, vem agora, ele envergonha o Evangelho de Cristo. Sabe por que envergonha? Porque a pessoa vai dizer, aquele que está do lado vai dizer, eu não sei o que eu vou dizer agora, ele não é crente? Me desculpe, eu vou tirar o microfone, mas acho que vocês vão ouvir. Vocês vão ouvir. Quando um espírita fala palavrão, alguém liga? Não. Quando uma ação fala palavrão, alguém liga? Mas quando um crente fala palavrão, todo mundo fala, olha, ele não é crente. Por quê? Porque o nosso procedimento é diferente do mundo. O Senhor disse no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, vós sois sal da terra. Vós sois luz do mundo. Capítulo 5. O sal é para trazer o tempero, a luz é para iluminar como o filho da luz que você é. Capítulo 5, versículo 13 de Mateus diz, vós sois luz, que a vossa luz meio ou entre os homens, para que eles vejam as suas boas obras, e ficarão o nome do vosso Pai. Aleluia. A luz que você tem, a luz que você possui, é para brilhar lá fora, é para as pessoas verem as tuas boas obras. Sabe o que é isso? A pessoa tem que ver que você é diferente, que você faz a diferença, que até o seu vocabulário é diferente. Conte até 30 ou até 300 na hora de falar alguma coisa, porque palavras matam. Palavras matam. Ele diz, não use palavras grosseiras e nem indecentes, porque não convém aos santos. Porque depois que você solta a palavra, não tem como voltar atrás. Ah, pastor, tem como, eu peço perdão. Se você viver pedindo perdão, algo está errado. Por que, pastor? Não é certo? Certo é pedir perdão, mas muito mais certo que isso é você não errar. Você viu Jesus pedindo perdão para alguém? Não, porque não errou, ele é perfeito. Ó, que maravilha. Qual é o nosso aferidor de medidas? Quem é o nosso maior exemplo e o nosso maior modelo? Quem é? Quem é, irmãos?
Quem é, irmãos? Ora, eu posso pedir perdão, mas eu posso evitar de pedir perdão se eu não ofender os outros, se eu não magoar os outros, porque tem pessoas que não vigiam, são grosseiras no falar, são grossas, são ignorantes, são rudes, são ríspidas, não sabe ter trato, às vezes não tem respeito, não tem educação, falam de maneira grosseira e magoam os outros, ofendem os outros. O que a gente faz, pastor? Vigia com este órgão chamado língua. Amém? Não? Vocês estavam alegres até agora vocês estão meio tristes? Vocês estão até agora rindo. O que perguntou falou que vocês estavam alegres. Quem está alegre, dá glória a Deus. Continua alegre, porque é para isso. A terceira atitude de negação. As duas primeiras se trata de palavra, de falar, do poder da língua. A terceira atitude de negação trata dos ouvidos. Tanto do ouvido comum, como a sensibilidade do Espírito Santo. Sabe que às vezes eu fico reparando que parece, eu não estou afirmando, parece que a nossa geração está perdendo a sensibilidade com o Espírito Santo. Eu não disse que é, eu falei que parece. Tem 3 maneiras de eu lidar com isso que eu vou ministrar agora aqui. 3 formas. Eu vou falar, versículo de número 6. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Amém? Pastor, então eu posso ser enganado por palavras vazias, ou vãs, ou palavras tolas? Pode. Se trata dos filhos da desobediência, quem são esses? São os que não são filhos da luz. Sabe o que eu fico admirado? É que tem pessoas ouvindo filho das trevas, dando atenção para aquilo que os filhos das trevas falam, ou filhos da desobediência. É claro que lá no teu trabalho, no lado profissional, tem muitos filhos da desobediência, mas lá é o lado profissional. Quem vai te falar lá conhece, porque o conhecimento dele é profissional. Eu não estou falando sobre isso, sobre não ouvir conselho profissional. Eu estou falando sobre cristão ouvindo filhos da desobediência, ouvindo conselho espiritual, conselho para a alma. Eu acho que você está ouvindo da pessoa errada. Eu só acho, porque conselho eu tenho que pedir para quem tem vida com Deus, para quem tem experiência com Deus, para quem tem conhecimento com Deus. Conselho profissional eu peço para quem é profissional, mas conselho para minha alma e para o meu espírito eu peço para quem é espiritual. Por causa dessas conversas tolas e conversas vazias, são palavras com meias verdades, que os filhos da desobediência tentam falar para os filhos da luz, dizendo assim: olha, isso nem pecado é, fique em paz. Não é bem assim como o seu pastor falou. Onde está isso na palavra que isso é errado? Não, isso não tem nada a ver. Essa frase é um problema, né? Essa frase é um problema. Não, isso não tem problema nenhum. Não, mas quem disse isso para você? E tem uns que são audaciosos, dizem assim: seu pastor é um comedor de feijão com arroz. Tá bem, que é o prato que todo mundo come. Nós comemos. Só que nós temos o Espírito Santo de Deus. E na hora de dar conselho, eu não vou dar conselho nem mesmo naquilo que eu sei. Eu vou dar conselho dentro da palavra. Eu vou dar conselho dentro das escrituras, porque aqui está o guia de fé e prática. Está aqui. Da onde vem o conselho? Daqui. Da onde vem a instrução? Daqui. A palavra é alimento, a palavra é conselho, a palavra é instrução, a palavra é para nos dirigir. É o nosso guia de fé e prática. Aí tem cristão ouvindo pessoas do mundo, dando conversa, pessoas do mundo: mas isso nem pecado não é. Não, pô, fica tranquilo. Escutar um samba, um pagodinho,
colocar até no status. Cuidado que tem crente escorregando nessa. E aí a pessoa, eu vou lá e vejo o status. Tá quase no samba. Cuidado, irmão. Da onde você está ouvindo o conselho? Da onde vem? É profissional? Ouça. É para minha alma. É para o meu espírito. Quem você está ouvindo? Aí diz, não se deixa enganar. Como que não me deixa enganar? Aqui está, ó, o guia de fé e prática que não te deixa enganar. Se a pessoa te disse algo, se não é de Deus, já começa não ouvindo. Mas quando alguém é de Deus, está te aconselhando, vá para a palavra, confira com a palavra. Da Bereia, eles são mais nobres do que de Tessalônica. Por quê? Porque eles conferem a palavra, eles investigam a palavra, eles verificam a palavra. Glória a Deus. A outra maneira de entender se o conselho é de Deus ou não, a sensibilidade do Espírito Santo. Porque se quem está te aconselhando tem o Espírito Santo, você também tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo precisa testificar que esse conselho vem da parte de Deus. Aleluia. Aí você ouve. E a terceira condição é se você tem um dom chamado discernimento de espírito. 1 Coríntios 12 fala desses dons espirituais. E tem um dom que é chamado o dom de discernir espíritos. Esse dom vai saber se o espírito é do homem, se o espírito é diabólico ou se o espírito é de Deus. Então eu vou ouvindo as coisas e já vou fazendo? Não, você ouve e vai consultar Deus para ver se é ou não da parte de Deus. Vai consultar as escrituras para saber se é ou não. Porque pode ser palavras vazias. E o pior, que palavras vazias, palavras vãs ou meias verdades. Escute aqui que eu vou dizer para você. Quando a serpente vai tentar Eva, ela usa o que para tentar Eva? Me ajuda aí. Ela usa isso aqui. Só que ela não usou a verdade, ele usou meia verdade. E aí Eva caiu, porque Deus não disse para ela não tocar, só disse para ela não comer. E ela aumentou. Ele disse, não é verdade dele, porque é assim. Ei, escute aqui. É assim que as pessoas do mundo fazem. Não é bem assim. Foi o que o diabo disse para Eva. Quem falou que você vai morrer? Não, você não vai morrer não. Não, sabe que Deus não quer que você coma para você não se tornar igual a ele. Pode comer à vontade. Comeu e morreu. Porque Satanás, o diabo, ele não se mostra. Ele tem que trazer algo parecido com a verdade. E algo parecido com a verdade são palavras vazias, palavras vãs, com meia verdade. Só que se você vai investigar, está faltando alguma coisa. Cuidado. Cuidado com o que você ouve. Então ele diz, tenha cuidado com palavras vãs. Vocês estão me ouvindo aí? Então preste atenção no que você fala e tome cuidado com o que você ouve e de quem você ouve. Amém ou não? A quarta atitude de negação. Essa está no versículo 7, 8, o 11, o 12 e o 14. Acompanha aí. Versículo 7. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Pois outrora, ou em outro tempo, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filho da luz. Agora olha o versículo de número 11. Não sejam cúmplices, diz a versão NAA, ou Nova Almeida Atualizada. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Está ouvindo? Você entendeu? Tratem de reprová-las. Quem está comigo, dá um glória a Deus aí. Ele vai dizer no versículo 7: não faz o que eles fazem. O que é que eles fazem? Eles praticam as obras infrutíferas das trevas. Quem são eles? Os filhos da desobediência. Então identificou quem são eles, identificou o que eles fazem. Tá bom, pastor, mas quais são essas obras infrutíferas das trevas? É só você ir em Gálatas 5:19. Sabe que o que eu vi que era interessante? Olha só como Deus é fiel. Versículo 3
de Efésios 5 fala sobre o que? Imoralidade, impureza e cobiça. Sim ou não? Gálatas 5,19 vai dizer assim: as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual. Olha como bate em cima. Impureza. Aí tem avareza e cobiça. Sabe o que está dizendo? Está batendo em cima. O que Paulo está falando aos Efésios foi o que foi dito aos Gálatas. Tem mais obras da carne. Essas são as obras da carne, que também são as obras infrutíferas das trevas. É impureza, imoralidade sexual, cobiça, avareza, ódio, divisões, facções, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas. Iras, contendas, são essas obras que eles praticavam. O que o Senhor está dizendo para nós nessa noite? Não façam o que eles fazem. E mais ainda do que isso, olha o que diz o versículo de número 12: pois o que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Vocês estão ouvindo? O que eles praticam de imoralidade sexual é vergonhoso até mencionar, até falar. Quanto mais praticar. Mas aqui a quarta atitude é para você não fazer. As primeiras duas é para você não falar. A terceira é para você não dar ouvidos. E esta é para você não. E olha aqui, aonde leva? Aonde vai parar o cristão? Olhe bem para mim. Que começa a dar ouvidos, que fala essas coisas, que dá ouvidos, e que começa a se juntar com as pessoas do mundo. Olha no que vai dar, versículo 14. Por isso é que se diz: desperta, tu que dormes, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Para a pessoa entrar no sono, porque está falando de sono aqui, e o sono aqui é espiritual. Desperta, tu que é espiritual. Paulo não está falando de sono físico aqui, não está preocupado com quem está dormindo, está falando de sono espiritual. Ele está dizendo nessa noite eu quero abrir os teus ouvidos, dizendo a ti: desperta. Você ouviu aí? Dá um glória a Deus aí. Desperta. O pecado e o desvio, o sono espiritual, ele não vem da noite para o dia. Eu vou te dar aqui 3 passos para quando a pessoa vai cair no sono e na morte espiritual. Quantos passos? Quantos passos? Aceita o que o ímpio faz. Ele fica vendo falar, é normal. Começa a aceitar. Ele começa a transigir. Ele começa a ficar como o Emerson disse. Eu ia usar a mesma expressão que ele usou. Ele quis tomar a minha expressão. Usou primeiro, né? Fica, uma palavra, não é xingamento não, eu não faria isso, mas é uma expressão dos crentes mais antigos. Quem é crente antigo vai saber o que eu estou falando. Tem crente, e se tiver alguém com esse nome, me perdoe com esse nome que eu vou falar agora, eu vou falar o nome aqui. Tem o crente Raimundo, que é aquilo que o Ney disse: tem um pé na igreja e um pé no mundo. É só um trocadilho, só para você entender. Ele não sabe se ele está na igreja, e ele não sabe se ele está no mundo. Está entendendo? Se tiver que falar palavrão, ele solta uns palavrão. Fica sossegado. Se está vendo o jogo, o time leva gol, ele sai gritando, falando palavrão. Se alguém discute alguma coisa, ele entra no meio. Está com o pé lá e eu estou aqui. A pessoa começa a entrar no sono e na morte espiritual assim. Primeiro ele aceita o que o mundo tem para oferecer. Ele transige, ele aceita. Depois, o segundo passo, ele concorda. Não, está certo. Está certo, então é isso mesmo. Se alguém te bater, o que você vai fazer? Vai virar o rosto? Vai dar outra face? Não, tem que pegar e sentar a bolacha.
Tá certo, não pode deixar para depois. Não, se alguém te ofender, não fica por baixo não, fica por cima. Tem crente dizendo isso aí. É assim que cristão age, irmão? Foi assim que Jesus ensinou? É assim que a Bíblia instrui, recomenda, adverte, orienta? Não. Então primeiro ele aceita, depois ele concorda, e aí depois ele está praticando. Aí ele está em sono espiritual e não percebe que está se desviando dentro da igreja. Você acha que alguém se desvia fora? Não, se desvia aqui dentro. Porque aceita, concorda e depois vai praticar. Sabe o que tem matado muitos crentes hoje? Pornografia. Sabe o que tem matado muitos crentes hoje? Rede social. Busca de riqueza, busca de fama, tem acabado com as pessoas, porque as pessoas ficam o tempo todo aqui, 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 e aí fala, eu não consigo ler a Bíblia. Por quê? Eu leio e não entendo, mas manja tudo de rede social, revira o celular, sabe tudo de Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, tic-tac, tic-tic. Conhece o da Bíblia? Não sei nem o que você está falando. Pois é, mas a Bíblia também deveria estar no celular também. Põe a Bíblia no celular para ler a Bíblia no celular. Sabe quantas versões tem a Bíblia no celular? Umas 30. Tem na língua da Geórgia, tem em búlgaro. Eu vi esses dias. Tem no grego aqui na minha Bíblia, tem grego também, tem no grego, tem. Mas a pessoa não lê. Eu tenho uma dificuldade para entender a Bíblia, mas não demora nada para entrar na rede social e ficar investigando a vida dos outros. Investigando a vida dos outros. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Sabe o que é cúmplice? É aliado. Sabe o que é cúmplice? É coparticipante. Sabe o que é cúmplice? É aquele que senta, se junta, se associa com o filho das trevas. Você entendeu? Entendeu ou não? Não se sente na roda de escarnecedores. Não façam o que eles fazem. Porque o que eles fazem em oculto é até vergonhoso falar, quanto mais fazer. Obra das trevas, imoralidade. Já falei aqui, não vou repetir. Essa é a última atitude de negação. Quem quiser ver quantas são, Gálatas 5,19, 1 Coríntios 6, do 9 ao 12. Está uma relação, uma lista de pecados que você não deve praticar. Amém? Eu vou repetir, Gálatas 5,19, 1 Coríntios do capítulo 6, do versículo 9 até o 12. Uma lista de pecado que você não pratica, são os filhos das trevas. Entendeu ou não? Quem entendeu, dá glória a Deus. Aleluia. Primeira atitude positiva, versículo 9. Porque o fruto da luz é honestidade e verdade. Pois o fruto da luz é bondade, honestidade e verdade. O que é bondade? Primeiro, bondade é um fruto do Espírito. Vamos lá. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, fruto do Espírito. E bondade é uma ação. Ninguém pode dizer que tem bondade se não pratica boas obras. Você sabe o que? A palavra bondade, ela tem que ser praticada. A palavra bondade exige ação. A palavra bondade tem dois significados. Duas coisas que andam juntas com a palavra bondade. Duas coisas que andam atreladas à palavra bondade. Sabe quais são as duas coisas? Amor e serviço. Porque quem tem bondade ama o próximo, serve o próximo. E olha, vamos acabar com essa expressão que não é de Deus, que homem não serve homem. Porque para você servir a Deus, você tem que servir o próximo.
Acaba com essa conversa, com essa balela, com essa conversa que não é de Deus, que homem não serve homem, porque eu estou aqui vocês precisarem e naquilo que eu. Agora eu tenho que estar à disposição para ajudar, e você também. E quem tem bondade ama, e quem tem bondade ajuda, serve o próximo. Porque bondade não é sentimento só, bondade não é só palavra, não é só, bondade é ação. E o que mais que produz o fruto da luz? Porque é um fruto, está aí ou não está aí no versículo 10? Produz honestidade. O que é honestidade? É alguém que é verdadeiro, é alguém que é transparente, é alguém que é sincero, é alguém que não rouba. Honesto é aquele que ele não vai fazer de tudo para conseguir tudo. Não vai. Ele não vai passar por cima de pessoas para conquistar coisas. O honesto, ele é verdadeiro, ele é sincero. É assim que ele se comporta. Com sinceridade, com verdade, com transparência. O Senhor Jesus tem um capítulo inteiro que ele fala contra a hipocrisia. É o capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Ele fala: não seja como os hipócritas. E começa a falar desde o começo até o final, que fazem isso e aquilo. Porque hipocrisia é o contrário de honestidade. Nós temos que ser honestos com Deus e com o próximo. Porque honestidade não se trata só de ser honesto na hora do dinheiro. É ser honesto em ser verdadeiro, é em ser transparente, em ser sincero com os outros. Só que, como nós aprendemos no começo, não digam palavras grosseiras. Eu posso ser honesto, verdadeiro e sincero, mas posso ser, e aliás eu devo ser educado, ter ética. Porque já disseram e eu vou repetir: tudo importa quando se fala. Está me ouvindo? Eu vou repetir: tudo importa quando nós falamos. Por isso devemos pensar antes de falar. Como eu disse, Tiago 3 e 5, desculpe. A língua é o menor órgão no corpo e se gaba de grandes coisas. Vigie. A boca fala, Lucas 6,45, do que o coração está cheio. Vigie com a boca. Você pode ser honesto e verdadeiro e sincero, mas tenha respeito com o outro. Porque na hora de falar importa o que vai falar, importa. Importa como você vai falar. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo de verdade? E importa na onde eu vou falar. Você está me entendendo? E com quem eu vou falar? Porque se você falar com o presidente da república e você desrespeitar, é pulseira de aço na hora, é cadeia. Então importa o que se fala, como se fala, para quem se fala e aonde se fala. Se você estiver diante de um juiz, numa corte, e desacatar o juiz, sabe como você sai de lá? Assim, ó, com a mão para trás. Então importa. Ah, mas é só assim, pastor? Tem pessoas que têm patente maior do que juiz. Tem pessoas que têm patente maior que delegado, maior que o presidente Lula. É pessoa que tem autoridade espiritual. Ou você acha que você pode chegar para mim e me esculhambar, falar um monte? Pode. Sabe o que eu vou fazer? Geralmente não vou nem te responder. Sabe o que vai acontecer? É Deus que vai tratar contigo. Eu vou contar um caso rápido, bem rápido, que aconteceu numa igreja que eu pastoreei lá no Jardim Icaraí. O rapaz estava aprontando com as moças da igreja. Vieram me trazer. Fui falar com ele, junto com 2 testemunhas. Ele virou para mim e falou assim: o senhor é o pastor do diabo, e eu vou te... Eu falei: meu irmão, você não sabe de onde eu vim.
Na onde eu vim, eu aprendi a não ter medo de homem. Não é que a gente não tem não, às vezes a gente tem. Mas lá eu aprendi que não era para ter. Falei, não tem medo não, meu filho. Pode falar à vontade. Vou te pegar, eu falei para ele, você sabe o dia que eu chego, a hora que eu chego, sabe meu carro. E eu vou orar todo dia do mesmo jeito. E lá eu orava aqui, ó, na cadeira aqui no púlpito, que era outra igreja, de costa para a igreja. Eu falei, eu vou orar do mesmo jeito, pode chegar lá, quiser me pegar, quiser me matar, eu vou estar de costa para a rua orando, é só tentar. Sabe o que aconteceu? Ele não durou 2 dias, ele foi expulso da onde que estava, teve que ir embora para outra cidade, correndo às pressas, porque ele aprontou, ou ele ia embora, ou ia matar ele. Eu não coloquei a mão, nem pedi para Deus colocar a mão, não pedi nada, eu só falei para ele, Senhor, eu não consigo resolver com ele, porque não tenho faca, não tenho revólver, não vou trocar, e não vou entrar em vias de fato, o que eu tenho é o Senhor resolve para mim. Deus resolveu. Está entendendo aí ou não? Verdade é o terceiro fruto. Verdade é tudo aquilo que existe, é tudo aquilo que é real. Verdade é tudo aquilo que é correto. E ao contrário, entenda o que eu vou dizer agora, ao contrário do que a mídia, agora pode estar gravando que eu vou falar diretamente mesmo, o que a mídia quer dizer, o que a narrativa está tentando falar, que a verdade não é absoluta, está enganado. A verdade é absoluta. Não existe verdade relativa. Hoje, algumas narrativas existem. Para a mídia existe. Não, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Mentira. Sabe por quê? João 14,6 diz assim, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a verdade é Deus. Então existe uma verdade absoluta. Ela é Deus. Existe outra verdade que é parecida com essa. Está aqui, ó, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, deixa eu dizer uma coisa, a verdade ela é absoluta, porque ela é a palavra de Deus. Então não existe a minha verdade e a sua verdade, existe uma verdade. E nesta verdade eu tenho que obedecer essa verdade, andar nesta verdade, falar esta verdade, pregar essa verdade e obedecer essa verdade, porque é fruto da luz. Você está me ouvindo aí ou não, irmão? Você está alegre ainda ou não? Você está sorridente? Dá uma glória a Deus para eu ver. Aleluia. A segunda atitude, nós vamos terminar. Versículo 10. Isso aqui, escute isso aqui. Escuta bem isso aqui, porque isso aqui vai fazer bem para a sua vida. Tratando de descobrir o que é agradável a Deus. Trate de descobrir o que agrada a Deus. Pastor, como que eu vou tratar? Eu vou te ajudar. Amém? Dá glória a Deus enquanto eu bebo água aí. Vou te ajudar a descobrir. Como eu descubro como eu posso agradar a Deus? A primeira coisa que agrada a Deus, Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade. Sabe qual é a atitude que agrada a Deus? A primeira atitude é mudança de mente. Cadê o Rodrigo que estava ali? O Rodrigo desceu? Porque ele estava cantando com a mão aqui, dizendo da transformação da mente, do renovo da mente. Isso agrada a Deus. Não vos conformeis com este mundo, ou com o sistema deste mundo, ou não vos amoldeis com o sistema deste mundo. Transformai-vos pelo poder renovador da sua mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, a vontade que agrada a Deus, descubra aí, é ter a mente transformada, é ter a mente mudada. A sua mente pensava de um jeito, agora pensa de outro. Olha o que Paulo diz: então que nós pensemos como pensou Cristo Jesus. Olha aí, que vocês tenham a mente e a mente de Cristo. Como Cristo pensa? Em salvação, no amor, na bondade. Então a nossa mente tem que ser transformada. Sabe o que é transformar? É dar uma nova forma para a nossa mente. Ela pensava de um jeito, o seu pensamento era mau. Desculpe dizer, você era filho das trevas, sim ou não? Você maquinava o mal, tramava o mal, pensava o mal. E agora?
Agora você pensa como Cristo pensa. Sua mente foi transformada, sabe por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. É para você transformar o mundo que você tem, que foi renovada, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer experimentar isso? Metanoia. Olhe para mim. Metanoia, mudança de mente. Mente transformada. Pensava em adultério, pensava em imoralidade, pensava em impureza, pensava em cobiça, pensava em riqueza. Agora pensa em Deus, pensa em servir, pensa em próximo. A mentalidade é outra. Você está entendendo? Muda. E essa, irmão, aliás, com nenhuma ele negocia, com essa muito menos. Hebreus 11:6. Preste bem atenção no versículo de Hebreus 11:6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Todos que se aproximam dele devem crer que ele é galardoador dos justos. Eu vou repetir: sem fé é impossível agradar a Deus. Todos que se aproximam dele devem crer que ele existe. Olha aí, crer que ele existe e é galardoador dos justos. Você está ouvindo? Fé agrada a Deus. Primeiro você tem que crer que ele existe e que ele é Deus. Quantos creem que Deus existe? Quantos creem que ele é Deus? Sem fé nada feito. Então, para agradar a Deus, metanoia. Para agradar a Deus, fé. E para nós fecharmos, obediência. Mateus 28:20, na nova tradução linguagem de hoje, diz assim. O 19 e o 20, na nova tradução linguagem de hoje, diz assim: e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho ensinado. Porque se nós não obedecemos tudo que o Senhor ensinou, vai ter um grande problema. Qual é? Ele não estará conosco. Porque aquele que obedece tudo que foi ensinado, diz o versículo 20, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho mandado, então é a consumação dos séculos. Deus só está comigo, só está contigo, se eu e você obedecemos a Deus. Sabe qual é o problema que existia na igreja do Corinto? Quando tinha divisão, se eu não estou enganado, 1 Coríntios capítulo 3, que uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Cefas, o outro, eu sou de Apolo, e o outro, eu sou de Cristo. 4 grupos. Sabe qual grupo estava certo? Sabe? Nenhum grupo estava certo. Nem o grupo de Paulo, nem o de Cefas, nem o de Apolo. Sabe qual era o pior grupo? Sabe qual era o pior grupo? É aquele que dizia que era de Cristo. Sabe o que é? Aquele que é o pior? Nós somos de Cristo. Sabe o que ele queria dizer? Nós não temos pastor como homem. Cristo é o nosso pastor direto e reto. Nós não respeitamos homem nenhum. Era o pior grupo, que eram os insubmissos e insubordinados. Então, obediência faz Deus permanecer na tua vida, faz com que Ele viva contigo até a consumação dos séculos. Se você desobedecer, tenha certeza de uma coisa: Deus te retira da sua vida, o Espírito Santo se retira da sua vida, e você fica absolutamente sozinho, porque Deus não tem nada com filhos da desobediência. Deu para entender ou não? A terceira atitude positiva, nós vamos encerrar, olha que beleza. Glória a Deus. Versículo 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios. Versículo 18.
E não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A Esther postou essa semana esse versículo, não foi, Esther? Eu vi, falei, Deus está confirmando. Aí o Ney falou algumas coisas sobre isso. Falei, Deus está confirmando. O louvor que o Rodrigo cantou tinha alguma coisa sobre isso. Eu falei, Deus está confirmando. Vamos ter cuidado como nós vivemos. Não vamos nos embriagar com nada do mundo, mas vamos nos encher do Espírito. Quantos querem ser cheios, mais cheios e mais cheios do Espírito? Levante a sua mão para me ver. Levante e segure. Levante e segure. Segure a sua mão, por favor. Sustenta a sua mão. Pastor, segura a mão. Se cansar, põe debaixo. Por que eu vou buscar ser cheio do Espírito? Está no versículo 19. Mas calma aí. Para quê? Irmãos, nós falamos no domingo, lá na pregação, no imersão. Para que eu sou batizado com o Espírito Santo? Para buscar ser cheio. E alguém é cheio para quê? Hã? Eu não ouvi. Fala aí que agora está ficando bonito. Eu não entendi. Estou meio surdo. É para transbordar em quem? Em quem? Baixa a mão agora. Você quer ser cheio? Porque não, eu sou batizado com o Espírito Santo. E aí eu sou cheio para quê? Para pular, para língua estranha. Irmão, não, para. Isso é bom. Mas Deus não te encheu para isso não. Pular, girar, dar. Isso é legal, é bom. Quando o fogo pega, todo mundo gosta, né? Quando o fogo pega, lastra, você sai correndo, é maravilhoso. Mas Deus não te encheu para isso não. Não. E mais, no reino de Deus, tudo que Ele enche tem que servir para alguém. Eu vou repetir. No reino de Deus, tudo que Deus enche tem que servir para alguém. Então, no reino de Deus, eu não sou o terminal. Não, eu sou tubulação, eu sou canal, aleluia. No reino de Deus, eu não sou o poço. Não, eu não sou o poço. Eu sou a transmissão. No reino de Deus, eu não sou reservatório. Não sou reservatório. Eu sou o meio, a fonte que transborda, porque eu quero transbordar na vida dos outros, aleluia. Então no reino de Deus, Deus nos enche para a gente transbordar e derramar na vida do outro. Então ninguém está cheio para si próprio. Deus não te encheu para você falar assim, eu estou cheio. Para quê? Para ficar empanzinado, pensando, falando em língua estranha sozinho, e não põe a mão na cabeça de ninguém, não ora por ninguém, não expulsa demônio, não cura doente. Ninguém recebe o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Pastor, eu estou cheio. Não, se você está cheio, você precisa transbordar na vida dos outros. Se Deus te enche no reino de Deus, porque se o copo está cheio d'água, é para servir alguém com água. Se o prato está cheio de comida, é para servir alguém que está com fome. Agora, se o vaso está cheio de azeite, é para você derramar azeite, aleluia. Se você está cheio do Espírito Santo, é para você transbordar o Espírito Santo, glória a Deus. Então transborde. Porque Deus não te encheu para ficar em você. Porque reino de Deus não tem a ver comigo. Reino de Deus não se trata do eu. Reino de Deus se trata dele. Eu não sou importante no reino do céu. Ele é importante no reino de Deus. Não se trata de mim, se trata dele. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele, porque ele é o principal, aleluia. E aí diz o versículo 19, que diz assim: não vos embriagueis com vinho. O 18, onde há contenda, ou devassidão, ou libertinagem, dependendo da tradução. Enchei-vos do Espírito, para quê? Olha o 19, para falar salmos. E aí tem alguns que querem distorcer, dizer assim, não é para cantar. Não, irmão, aqui não é cantar. Fosse para cantar, olha o que está depois aí. Depois você vai ver o que é cantar, ó. Olha o que está no versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor. Quem canta e louva, canta louvores. Quem fala salmo, está falando a palavra. Porque falar é pregar. E Jesus chamava os salmos de escrituras.
Você está me ouvindo bem? Jesus chamava os salmos de escrituras. Então aqui quando você esteja cheio para quê? Para transbordar a palavra sobre a vida dos outros. O problema da palavra lá na atitude de negação agora muda, porque você tem que transmitir essa palavra. Você tem que transbordar essa palavra. Você tem que ministrar essa palavra na vida dos outros. Você está cheio, esteja cheio do Espírito Santo, cheio de unção, cheio do poder, cheio de autoridade para levar a palavra de Deus. Palavra de Deus. A palavra de Deus. Você está cheio. Isso não, para cantar hinos e cânticos espirituais. Eu tenho dito, eu sempre digo isso ao Rodrigo. Eu disse isso também à minha esposa. Quem ministra louvor tem que estar cheio, porque está cantando cânticos espirituais e tem que vai ministrar na vida dos outros. Então se encha do Espírito para transbordar na vida dos outros. Então quem pegue cheio do Espírito Santo, para quê? A instrução, o conhecimento e o que Deus quer fazer. Quem louve cheio do Espírito Santo, para quê? Sobre a vida dos outros. Mas eu só canto, eu nem ministro separado, eu não faço vocal. Você está louvando e adorando e ministrando sobre a vida dos outros. Por que o pregador se prepara? Por que o pregador fica uma semana inteira se preparando, jejuando, consagrando? Não é assim? Quem prega levanta a mão. Quem prega levanta a mão. Não é assim ou não é? É assim, não é? Se prepara, para quê? Para pregar. Por quê? Porque você quer estar cheio, para quê? Para transbordar. Aí alguém vai louvar, fala, não, é só passar os louvores, eu vou ensaiar e eu solto a garganta. Não, é hinos e cânticos espirituais. Você está ministrando a igreja, tem que estar cheio do Espírito Santo. Agora Lucas 6:45 de novo, porque a boca fala do que está cheio o coração. Agora, do que teu coração está cheio? Do que a tua alma está cheia? Cheia de vento? Cheia de discórdia? Cheia de problemas? Você vai ministrar o que para os outros? Então, quem canta, quem toca o seu instrumento, tem que estar cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque vai ministrar sobre a vida das pessoas e vai ministrar o Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Fique de pé, para parecer que está acabando. Quem entendeu, levanta a mão e dá um glória a Deus. Todo mundo entendeu. Tiago diz um negócio interessante em Tiago 2. Que Deus não leva em conta o tempo. Então se você entendeu, logo você vai ter que praticar, porque Deus vai levar em conta. Peguei, hein? Você entendeu? Agora diminuiu, você viu? Não, você já falou que entendeu. Eu vou perguntando, você entendeu? Então Deus vai levar em conta. Sim ou não? Vai. Se eu não praticar, o que Deus faz se você não praticar? Me responde aí. Deus cobra, irmão. Não, Deus não cobra, não cobra assim. Cobra porque você deixou o tempo da ignorância. Agora, a minha oração é, você achou que eu ia falar agora vamos pular. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, levanta a mão, vamos orar para o batismo com o Espírito Santo. É quase que é verdade isso. Mas se você quer ser cheio do Espírito Santo, tem que trabalhar tudo isso aqui. Está disposto? Não, porque não dá para falar palavrão, xingar as pessoas, falar palavras indecentes, falar sobre imoralidade. Não, agora eu quero ser cheio do Espírito. Fica difícil. Amém? Quem quer ser cheio do Espírito? Não, quem quer levanta a mão e segura. Eu quero chamar aqui a liderança para virar para lá. Vem aqui à frente a liderança. As irmãs que intercedem também vêm aqui à frente. As irmãs da intercessão, ministério de intercessão. Vem aqui à frente.
vamos acabar. Pode vir. Quem quer ser cheio, ajoelha onde está. Se conseguir ajoelhar aí. Quem quer ser cheio? Nós vamos orar. E quem quiser ser cheio, vai ser cheio nesta noite. Eu vou passar o microfone lá no começo. E as pessoas vão orando. E vai impondo as mãos. E quem sentir de sair daqui e impor a mão sobre a cabeça, eu estou falando sentir da onde? É sentir do Espírito. Não é da carne não, é sentir a presença de Deus, o Espírito falar, te conduzir, você vai pôr a mão e vai orar sobre essa pessoa. E se sentir, vai e ora. Eu vou passar o microfone ali para a irmã Neide. Ela vai orar. A pastora irmã Beta vai fazer uma oração curta, vai passar para o Eric, passar até aqui, pastor.